Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Parece uma oração simples e muito rápida, né? A oração da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas, ao fazer esta oração, nós invocamos sobre nós o que há de mais de poderoso neste mundo, que é a presença da Santíssima Trindade na nossa vida. O Pai, que é doador de todos os dons, que nos trouxe a vida, né? Um Filho que se doa por nós, o sangue derramado na cruz que limpa e lava nossos pecados. O Espírito Santo que nos anima, que nos dá força, né? Essa força espiritual para que com Jesus, no Espírito Santo e em Deus, possamos superar as dificuldades do dia a dia. Então, uma oração muito simples, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas uma oração de poder, que nos traz a realidade do que somos diante de Deus. Que a Santíssima Trindade possa nos conduzir à salvação e nos ajude a caminhar no dia a dia. Amém. Terceira semana de Páscoa, sexta-feira, reflexão do dia, né? Dia 24 de abril de 2026. Cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Maria Roseblad, o seu retorno à fé católica. Ela que foi criada numa outra fé, né, com a sua família, e acaba então aí na sua juventude descobrindo a fé católica. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre John Reagan. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizado no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1902. Então, iniciozinho ali do século XX. Logo voltou à Europa como católica. Primeiro visitou a família na Suécia e depois foi para Roma. Ali em Roma, com a permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso e aprofundou espiritualmente este instituto originário da sua terra natal. Assim, entendeu qual era a sua vocação. Ela tinha um chamado interior para descobrir qual era o verdadeiro rebanho do Senhor. Isso sempre incomodava ela. Deus, várias vezes, em locução interior, falava para que ela e pedia para ela ajudar a guardar o seu único rebanho. E ela entendeu que este rebanho adivinha da fé católica, da Igreja Católica, que era, sob revelação do Senhor, a verdadeira Igreja de Cristo. Assim também, em 1911, ela consegue escrever, né, a sua ordem contemplativa e com aprovação papal. A seu tempo haverá um só pastor e um só rebanho. Dai-nos, querida Santa, o amor e o trabalho pela unidade de nossas comunidades e da Igreja, a fim de que todo mundo se converta ao Cristo e o Cristo reine sobre tudo e sobre todos. Amém. Santa Maria Isabel Hassenberg, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração e ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz,
mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos seus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas do caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos no Evangelho de hoje, em João capítulo 6, a realidade do que é a Eucaristia. Sinceramente, aqueles que não acreditam na Eucaristia e não vivem diante do Senhor Eucarístico, do sangue Eucarístico, né? Então eu não compreendo que fé é esta. Vamos aqui novamente entender a Santa Maria Heisenberg, que nasceu sobre a fé luterana, que tem dificuldade em aceitar Jesus Eucarístico, mas ela, no decorrer da sua fé, né, desenvolvendo a sua fé, escutando o Senhor, orando no Senhor, ela descobre então que sem Eucaristia, né, não tem igreja, né, porque é o que nos traz a reflexão do Santo Evangelho de hoje. Então está aqui, né? Alguns judeus perguntaram a Jesus: mas peraí, você está ficando louco, doido? Porque você está falando que nós temos que comer o seu pão ou a sua carne
e beber o seu sangue. Aí Jesus falou, em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós. Entendeu? Literalmente, comer o corpo e beber o sangue de Jesus. É isso que ele está falando. Né? Depois, lá no 57, ele fala: como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come a minha carne viverá por causa de mim, mas tem que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Né? Então, e depois ele se refere a ele mesmo: este é o pão que desceu do céu. Não há, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão, que ele fala agora, no lugar de carne, ele fala este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, comer o pão e beber o sangue é verdadeiramente fazer a vontade de Deus. E tem uma única igreja no mundo católico, uma única igreja no mundo cristã que vive a realidade da Eucaristia. Chama-se a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja que surge lá com os apóstolos, que surge, né, tem o seu primeiro concílio em Jerusalém, tem Pedro como primeiro Papa, e assim há a sucessão papal que até os dias de hoje, o Papa atual ele não substituiu o Papa Francisco, ele substituiu Pedro, lá o primeiro Papa, entendeu? Então essa sucessão é de Pedro, né, que vai passando de história para história. Então cada Papa sucede Pedro. E assim nós temos a igreja viva, apostólica, sustentada nas três colunas, que é a santa tradição, o santo magistério e a santa palavra do Senhor. Então é na palavra do Senhor, na santa tradição e no santo magistério que nos traz esta consagração. Agora, Jesus instituiu a própria Eucaristia. Na última ceia, ele falou, né, fazer isto em memória de mim, eis aqui o meu corpo, ele fala, completando João capítulo 6, eis aqui o meu corpo, porque aqui em João capítulo 6 ele fala, tem que comer verdadeiramente o meu corpo, verdadeiramente tomar o meu sangue. Então ele fala, quem come meu corpo e bebe do meu sangue terá parte comigo, né? Ele viverá comigo. E depois lá na instituição da Eucaristia, ele fala, levantando o pão, eis aqui o meu corpo. Então, ele fala que aquele pão é o corpo e aquele vinho é seu sangue. E assim ensina a igreja a fazer e realizar o que ele nos pede em João capítulo 6. Então, é isso que a santa de hoje, ela viveu, ela compreendeu. Sem Eucaristia não tem igreja. Ela concluiu isso, que o povo de um só rebanho, um só pastor, é o povo que vive a Eucaristia. Então ela se converte à Igreja Católica e se torna aí esta grande santa para o mundo. Então, diante desta realidade que nós estamos falando em João capítulo 6 do Santo Evangelho de hoje, nós também possamos compreender Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 20. Saulo, que depois vai se tornar o apóstolo chamado Paulo, ele tem uma experiência mística com Jesus. Então aqui Jesus aparece para ele vai ao chão e depois ele fica cego por 3 dias. E em Damasco, o próprio Senhor invoca e escala Ananias, um homem temente a Deus, para ir lá orar por Saulo, para batizar Saulo no Espírito Santo e devolver-lhe a visão. Ananias fala, Senhor, como é que o Senhor está me pedindo isso? Esse homem que está aqui, ele tem um poder, a autoridade civil, militar e religiosa para prender e mandar matar. E é isso que ele está fazendo em toda Jerusalém. Ele veio também para Damasco para fazer a mesma coisa contra nós. O Senhor me pede para ir lá orar por ele. E o próprio Senhor fala, Ananias, é isso mesmo que eu estou te pedindo. Eu escolhi este homem para ir às nações pagãs, pregar aos reis.
e depois contou para Ananias como que Paulo, né, que Saulo, depois se transformando no apóstolo Paulo, sofreria em função do evangelho no testemunho de Cristo. Aí Ananias compreendeu. Aí então falou, não, senhor, então eu vou lá. Botou a mão na cabeça de Saulo e a visão lhe foi retomada. E o seu nome foi mudado para Paulo, e ali ele se transforma neste apóstolo de vigor que fala e vive segundo a Eucaristia. Ele, Paulo, experimenta a Eucaristia, ele vive o que é comer e beber o sangue do Senhor, comungar, comunhão eucarística, ele vive essa realidade e prega esta realidade para o mundo inteiro. Veja, Paulo vive esta realidade dos primeiros cristãos, das primeiras missas, né? Ao partir o pão, ele dá orientação aos coríntios, ele dá aos colossenses, então tudo falando da Eucaristia. Então nós estamos vendo que a primeira igreja, a igreja na sua natureza apostólica, surgindo para o mundo, a igreja vive também em Paulo a realidade eucarística. Sem Eucaristia não tem igreja, né? Sem a comunhão não tem igreja, né? E é o que nos une num só rebanho, num só pastor, fazendo a vontade do Pai. E o responsório de hoje é o Salmo 116, que fala, né? Aqui é uma mistura do Salmo 116 com o responsório em Marcos 16, capítulo 15. Ide por todo mundo a todos pregar o Evangelho, é o que está escrito em Marcos capítulo 16. E o Salmo 116 fala, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Vivendo também à luz da Eucaristia, este Salmo 116. Que o Santo Evangelho de hoje nos faça refletir sobre os nossos valores e compreendermos, assim como compreendeu Santa Maria Isabel Hessenblad, a natureza da Eucaristia e o poder que tem a Eucaristia sobre as nossas vidas. Porque aquele que come deste pão, que verdadeiramente é o corpo de Cristo, e bebe desse sangue, que verdadeiramente, deste vinho, que verdadeiramente é o sangue de Cristo, terá parte com Cristo e viverá eternamente. Então, que Deus abençoe a Santa Igreja Católica, a Santa Eucaristia, a Santa Comunhão, para que, através desta adoração eucarística, possamos conseguir chegar à nossa ressurreição e à vida eterna. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto, e tem muita coisa que nós vamos fazer, né, chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um membro, né, desta ação de evangelizar. Nos ajude. Como? Multiplicando em suas redes sociais esta palavra, este ensino, né, para que, através dessa pregação, muito mais irmãos possam, então, compartilhar com este valor eucarístico e na Eucaristia, assim assumir Jesus completamente em suas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.